Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Que bom que nós chegamos e que bom que nós estamos aqui. Observe como é que você chega nesse momento. Perceba como é que você se sente. Aqui tá frio hoje. Aqui dentro de casa tá gostoso. Então, para aqueles que estão no frio, boa noite com frio. Para aqueles que estão com calor, boa noite do calor. Muito bom. Nessa nossa sequência aqui, para aqueles que estão chegando hoje, nós estamos falando um pouco sobre como é que eu me relaciono com as minhas emoções. Porque as emoções estão presentes nas nossas vidas o tempo todo. Por isso que esse é um tema que faz sentido para todos nós. Okay? No nosso primeiro dia nós falamos que muitas vezes as pessoas têm uma tendência a quererem eliminar uma emoção ou quererem controlar uma emoção ou suprimir uma emoção, o que invariavelmente não resolve. Então nós fizemos um caminho até aqui. No segundo dia o nosso movimento era sobre permitir, sobre dar espaço, permitir-se sentir. Sinto isso, sinto aquilo, sinto medo, sinto tristeza, sinto raiva, sinto alegria. Então, permitir que isso venha à tona. Ontem nós falamos um pouco sobre observar qual é a emoção, identificar qual é a emoção, e às vezes se eu tenho uma dificuldade para identificar qual é a emoção, nós deixamos o recurso dos 4 sentimentos básicos: medo, raiva, tristeza e alegria. Porque se eu não consigo identificar o que é que eu estou sentindo, eu dificilmente tenho um recurso para poder trabalhar com isso. Então, identifico o que eu estou sentindo, e a partir do momento que eu identifico o que eu estou sentindo, de fato eu posso trabalhar com essa questão. Feito isso, nós vamos para o nosso movimento de hoje, que é olhar para os comportamentos. O que é que eu faço quando eu sinto isso? Porque já que eu não controlo, já que eu não escolho o que eu estou sentindo, porque isso simplesmente brota, eu preciso compreender que, na verdade, o que é importante é como eu me comporto quando eu sinto isso. Então, eu não controlo o que eu sinto, mas eu controlo o que eu faço com o que eu sinto. Isso faz sentido para todos nós que estamos aqui? Veja, todos nós concordamos com esse ponto. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas elas não entendem isso. E elas ficam batendo na tecla que o problema é o que elas estão sentindo. Ah, mas eu estou triste. Ah, mas eu estou isso. Ah, mas eu estou isso. Ah, mas eu estou aquilo. Enquanto as pessoas ficam com foco nisso, elas não compreendem que podem agir diferente. Elas acham que são reféns de uma situação, que elas são reféns de uma emoção. Portanto, essa é a virada de chave mais importante para que você possa agir diferente, independente do que você está sentindo. Nós não controlamos o que nós sentimos, mas nós controlamos o que nós fazemos com o que nós sentimos.
Quando a gente faz esse caminho, permitir-nos sentir, observar o que nós estamos sentindo, escolher o comportamento, resolvida a questão. Todas as nossas questões com as emoções são resolvidas nesse aspecto. E veja, mais uma vez, o resolvido não significa não sentir. O resolvido significa eu sinto isso, mas sei que esse não é mais o caminho. Que eu posso sentir, mas eu posso escolher fazer uma coisa diferente. E aí, aos poucos, nós vamos controlando, né? E escolhendo o nosso comportamento. Duas perguntas que eu vou usar de gancho aqui. Você quer dizer que nós podemos controlar como reagir em certas situações que nos provocam emoções? Perfeitamente. Eu só trocaria o reagir por agir, porque não é uma reação, é uma escolha, é uma ação específica, entende? Reação está muito ligada a como se a gente só tivesse aquela resposta. É uma ação específica. Então é uma escolha total, é uma liberdade total. É exatamente isso, Regiane. E também o gancho da Sônia. Não importa o que fizeram comigo, o importante é o que eu faço com o que fizeram comigo. Exatamente. Veja, a pessoa disse assim para mim: você é um incompetente. Fizeram algo comigo, disseram: você é um incompetente. Deixa eu avaliar aqui. O que eu senti? Tristeza, fiquei chateado, falei, poxa vida, né? Quantas vezes eu... Faz sentido? Não. Então, ok. Desconsidero e sigo em frente. Essa é a liberdade. Em qualquer uma das situações. Porque nós temos essa possibilidade de escolha. Tem gente que diz assim, eu não controlo, a hora que eu vi já foi. Muitas vezes nós estamos muito acostumados com esse comportamento, mas se eu uso a frase eu não me controlo, eu já coloco isso como escusa, certo? Ou como desculpa para não agir. Eu não tenho controle. Eu sou assim mesmo, eu sou muito explosivo, eu sou muito explosiva. Quando eu concordo com isso, eu me isento da responsabilidade, né? Já que eu sou explosivo, eu posso gritar com todo mundo, eu posso bater a porta, posso brigar no trânsito, porque eu sou muito explosivo. Então eu uso isso como uma credencial para não agir. E pergunta da Rosane que é interessante, né? Seria não dar importância? Então vamos pegar o exemplo de que a pessoa diz, você é incompetente. Não é sobre não dar importância, é sobre dar a importância do tamanho que tem. Qual é o tamanho da importância dessa fala? Bom, isso faz sentido? Faz sentido. Aqui faltou-me competência, eu preciso desenvolver. Então, nesse caso, essa fala é importante. Perfeito. Não faz o menor sentido, porque eu tenho a competência para fazer isso é só uma opinião do outro. Então, eu dou a isso a importância que tem. Pouquíssima importância. Então, não é sobre desconsiderar, né? Dizer, nada do que você fala é importante. Eu presto atenção, checo. Faz sentido ou não? É importante ou não? Se é, ótimo. Se não é, põe para lá. Agradeço. A gente vai ficando cada vez mais competente e mais consciente das próprias emoções e das próprias escolhas. E aí o nosso convite é a ação. E veja, não é interromper o sentimento, né? Compreender o que a gente está sentindo e mudar o comportamento. Eu estou falando com alguém, a pessoa me deu uma resposta atravessada, eu fiquei com muita raiva. Estou sentindo raiva, essa raiva é minha, então eu preciso dar espaço. Estou sentindo essa raiva.
Quando eu fico com raiva, eu tenho vontade de xingar, tenho vontade de falar um monte de coisa para essa pessoa. Isso vai ajudar? Não. Então eu posso dizer, quando você fala assim comigo, eu fico com muita raiva, que eu nem consigo te responder de tanta raiva que eu fico. Dá um tempinho para mim, amanhã a gente conversa sobre isso. Eu sinto a raiva, dou um espaço para ela. Escolho qual é o comportamento. Agora veja. Isto é uma parte, que é saber tudo isso. A outra parte é colocar isso em prática. Porque quantas vezes nós sabemos o que a gente tem que fazer, eu sei que nessa situação aqui, o melhor a se fazer é isso, e eu ainda sigo escolhendo o outro movimento. Vou pegar um gancho, aqueles que estão conosco aqui há mais tempo vão se lembrar disso. Que uma vez eu estava falando algo sobre comportamento e a pessoa disse assim, mas isso é para quem é iluminado, ou isso é para quem é muito desenvolvido. Lembram dessa fala? Essa é uma escusa que a gente usa para não agir diferente. Eu sei que eu tenho que fazer assim, mas eu falo, não. Quando eu for uma pessoa resolvida, quando eu for uma pessoa centrada, quando eu for uma pessoa madura, aí eu vou agir assim. Você já tem a consciência. Você já sabe o que fazer. Então agora tem que fazer. É que às vezes a gente quer pôr a emoção para fora do jeito que às vezes é mais fácil pra gente, ou que a gente está mais acostumado. A raiva vem aqui, eu sei que eu deveria me acalmar, eu deveria respirar para depois falar sobre isso, mas agora eu vou vomitar tudo aqui que eu estou sentindo, porque eu vou pôr para fora essa raiva que eu estou sentindo de você. Aí eu xingo, brigo, grito, e depois eu me arrependo, de ter feito tudo isso. Falo, puxa vida, por que eu não? Mas aí eu já sei o comportamento, certo? Então eu posso escolher em cada situação o que fazer. E veja, o nosso objetivo aqui não é dar receita do tipo, você tem que sempre se calar ou sempre falar. Isto é, essas duas coisas são prisões. Se eu só me calo, eu estou numa prisão. Agora, se em todos os momentos eu tenho que falar, eu estou em outra prisão. Em cada uma das situações eu preciso avaliar, nesse contexto aqui, faz mais sentido me expressar ou não? E veja, não é guardar esta raiva, é sentir esta raiva, só que existe uma diferença entre sentir a raiva e xingar o outro. Repito, quando você fala assim comigo, eu fico com muita raiva. Se eu for te responder agora, eu vou te dar uma resposta atravessada. E eu não quero fazer isso, e eu também acho que você não merece uma resposta atravessada. Nós podemos falar sobre isso amanhã, ou nós podemos falar sobre isso depois do almoço, ou Entendem aqui que eu não estou engolindo a minha raiva, nada. Eu estou dizendo o que eu estou sentindo. Estou expressando a minha raiva, só que eu estou escolhendo não xingar você. Estou escolhendo não bater a porta. É que às vezes a gente acha que só tem uma forma de expressar a nossa raiva, por exemplo, que é explodindo com todo mundo. Isso é uma das formas de expressão da raiva. Uma das formas. O nosso objetivo aqui é que você tenha mais formas, mais opções. E aí você escolhe em que momento é mais adequado usar cada uma das coisas. O objetivo do autoconhecimento, na minha opinião, é nos dar mais possibilidades. Maiores possibilidades. Porque se eu só tenho uma ferramenta, como é que diz o ditado? Se eu só tenho um martelo, tudo que aparece para mim é prego. Então eu vou sair martelando tudo. Mas se eu tenho mais ferramentas, eu posso escolher
em cada situação como é que eu vou lidar. Certo? Então, essa é a nossa reflexão de hoje. E lembre, ainda não encontrei essa maturidade. Você já tem muito disso aí. Não use isso como excusa para não agir. Certo? Reconheça o recurso que você tem até agora. Não significa que nós vamos acertar em todas as situações, porque nós não vamos. Mas quando a gente escorrega, a gente percebe, opa, aqui eu dei uma escorregada. Na próxima eu já sei o que eu aprendi, o que eu já posso fazer diferente. Certo? Agora, para a gente poder fazer tudo isso, perceba que para a gente poder escolher o comportamento, nós precisamos muitas vezes ter 1 segundo para respirar e escolher. Então pego o gancho em 2 perguntas que fizeram aqui agora. Não consigo controlar minha raiva, eu tenho dificuldade para controlar minha raiva, ou se nós estamos falando sobre autocontrole. Exatamente. Nós precisamos dessa consciência naquele momento que a emoção vem muito grande, se é a tristeza, se é a raiva, se é o medo. É que a raiva aparece muito porque a raiva é uma emoção que tem uma energia muito alta, uma força muito grande. Então, na maioria das vezes, a raiva nos leva para essas explosões. Então, é sobre ter esse 1 segundo a mais. E sobre isso nós vamos falar amanhã, né? Quais são os recursos que podem me ajudar a ter 1 segundo? Porque agora eu já sei que eu tenho que permitir que a emoção venha, que eu identifico qual é a emoção e que eu posso escolher o comportamento. Que eu tenho que pôr o meu foco nisso, em escolher o comportamento. Agora, qual é o recurso que me ajuda, ou quais são os recursos que me ajudam a ter essa possibilidade de escolha naquele movimento? Top! Muito rica a nossa troca de hoje. Muitas perguntas boas que nos ajudam com o gancho. Por isso que eu deixo os comentários abertos, porque eu acho que essa nossa troca aqui é muito rica, porque são exemplos reais de coisas que estão acontecendo, né? Para a gente poder fazer o link. Encontre uma posição confortável para você, para aqueles que meditam há mais tempo, você já sabe o que funciona. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, sentado, coluna ereta, relaxa os ombros, alinha o queixo, apoia os pés no chão ou cruza as pernas na posição de lótus, o que for mais confortável. Se for confortável, fecha os olhos. Se não, apenas desça o olhar 45 graus, mantendo o queixo alinhado, desça o olhar 45 graus. Inspire pelo nariz e solte pelo nariz. Nós vamos repetir a nossa prática de ontem. Nós vamos inspirar pelo nariz, contando mentalmente. 1, 2, 3, 4. Vamos reter o ar, contando mentalmente. 1, 2, 3, 4. Solta o ar pelo nariz, contando mentalmente. 4, 3, 2, 1. E faça novamente uma retenção, contando mentalmente. 4, 3, 2, 1. Se as retenções forem desconfortáveis, faça uma contagem mais rápida, que elas ficam curtas. Lembrando que o objetivo não é sofrer, não é ficar brigando com a respiração. Faça no seu ritmo e no seu tempo. E se vierem pensamentos, emoções, lembranças, agradeça e volte o foco para a respiração e para a contagem. Iniciando.
Respire profundamente. Interrompa a contagem. Observe como você se sente nesse momento. No seu ritmo e no seu tempo. Sinta os seus pés e mexa os pés, as pernas, as mãos, os braços, os ombros, mexa o pescoço. E no seu ritmo e no seu tempo, abrindo os olhos. Como você se sente agora? Muito bom encontrá-los mais uma vez. Amanhã damos mais um passo. Bom descanso.